A gente fala agora sobre o acidente com a carreta de bobinas em São Torquato, Vila Velha. Reveja as imagens. Era por volta das 11 horas da manhã, o caminhão faz a curva, você vai ver ali que ele vai fazer a curva, olha só, e soltou da carroceria aquela bobina. Ela atingiu em cheio o motociclista que passava exatamente ali naquele momento. A vítima, Mauro Guimarães, era professor de história de 44 anos. Ele estava voltando da escola onde dava aulas. Mauro não resistiu e morreu na hora. A repórter Marla Bermudes chegou ao local do acidente logo depois. E olha só o que ela encontrou ao se aproximar da bobina que se soltou. O que a gente percebe é que aqui na carreta tem 6 bobinas. Essas aqui do meio não tem nenhuma amarração. Elas estão impressionadas pelas outras que estão na ponta. E é isso que o Corpo de Bombeiros e que a Polícia Civil está no momento fazendo a perícia. Agora, Tudinho, vem aqui. Vamos mostrar desse outro lado. Aqui, olha, foi a bobina onde foi parar a bobina que caiu do caminhão, da carreta. Nesse local aqui que a gente vem chegando agora e mostrando para você que está assistindo, mostra exatamente como esta bobina que atingiu o professor de história estava amarrada. Segundo testemunhas, olha, ela estava amarrada, uma bobina deste tamanho, com esse peso, com isso aqui, olha. Esse material aqui é muito fraco e não conseguiu prender a bobina em cima do caminhão. Foi o que aconteceu, ela passou na curva e acabou caindo neste local. A pergunta que fica é: de quem é a responsabilidade por esse acidente? Da empresa, do motorista? E quem fiscaliza? Qual a forma correta de amarrar a carga? Desse jeito ali, que não é, né? O meu convidado para a gente discutir é o Gregório Repsoldi, que é especialista em trânsito. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada pela entrevista aqui no Fala Amanhã. Bom, ali qual seria a forma correta de se amarrar uma carga pesada como essa? Sim. Bem, a legislação prevê, através da resolução 552 do CONATRAN, que é uma legislação de 2015, ela é relativamente recente, mas o Código de Trânsito já prevê as formas corretas de armação desde 1997. E a amarração de cargas como essa, ela deve ser feita através de cinta têxteis, correntes ou cabos de aço. Esses cabos não podem ser fixados em partes de madeira da carroceria, tem que ser fixadas em partes metálicas com devida resistência. E esses cabos ou cintas devem ter uma resistência mínima de 2 vezes o peso da carga, para que essa carga fique corretamente fixada. O que tudo indica pelas imagens, não estava se usando nenhuma cinta têxtil, nenhuma corrente, nenhum cabo de aço. Isso parece mais algum tipo de fita plástica, né, que com certeza não tem resistência para uma bobina dessa que pesa aí na ordem de tonelada. Realmente. Pois é, a gente tem vários comentários chegando aqui, né? O Gilberto Marcelino: pessoas irresponsáveis sempre acontecem acidentes, infelizmente, provocam acidentes, infelizmente. O Rafael Lepaus: infelizmente, mais uma vida que se vai. E o Rafael Lepaus diz também: a responsabilidade é da empresa, o motorista só faz o que a empresa manda. É isso mesmo? A responsabilidade é só da empresa? E o motorista, ele poderia ter agido de alguma outra forma? Olha, isso vai muito em função da experiência que ele tem e do conhecimento que ele possui. Se ele tiver conhecimento de que a amarração não está correta, afinal de contas a legislação ela é aberta a todas, ela não é nenhum tipo de segredo ou uma coisa muito técnica só para pessoas com ensino superior. Então, se ficar comprovado de que ele sabia disso e assumiu esse risco, ele vai ser responsabilizado, lógico, com responsabilidade menor do que a empresa. Mas se ele... Ali a gente viu que tem até uma empresa responsável pela amarração. Pela amarração, uma isso. Empresa responsável pela amarração que amarrou desse jeito. Sim. Não dá para acreditar. A empresa responsável pela amarração, ela que é, no final das contas, responsável pela segurança do transporte desses objetos, né? O motorista acaba ficando responsável pela parte de direção do veículo, né? E se porventura ocorresse algum tipo de imprudência ou imperícia dele, mas não é o que parece pelas imagens. Aparentemente ele está trafegando na via no sentido correto, não invadiu a contramão, não excedeu o limite de velocidade. Então tudo indica que foi a falta da amarração mesmo. E isso é muita irresponsabilidade, sem dúvida. Tá certo, muito obrigada, viu? Imagina, o professor trabalhava em 3 escolas, olha a quantidade de alunos que ele tinha, professor de história. A gente tem alunos, inclusive, assistindo o Fala Amanhã. A Lívia Ferreira, ele era meu professor, muito triste essa tragédia, iremos sentir falta dele. A Juscelia Souza: perdemos um grande professor, amigo e alegre. Realmente muito triste, porque um professor jovem, né,
44 anos, acabou morrendo nessa tragédia. A Aparecida Silva, coisa triste, meu Deus. Que Deus possa confortar os corações dos familiares e amigos, os alunos também, só Deus nesse momento. Bom, a gente tem também muitos comentários aqui chegando, falando, gente, o motorista não tem culpa, olha só, o Maurício Borges, eu já trabalhei no Porto e o fato é que existe uma empresa responsável por isso. O motorista está isento, tem contrato, tudo esclarecido. Exemplo, quem amarra não dirige, quem dirige não amarra. O Luciano Guimarães, ninguém fica preso por morte de trânsito. Cadê a fiscalização que só acontece em data de vencimento e do IPVA? O verdadeiro é um caça-moedas, né? Tem muita gente realmente mandando, ó, o Maurício Borges, eu sou motoboy, lamento e muito essa tragédia, poderia ser qualquer um, só posso lamentar essa situação. A Aparecida também mandando os pêsames aí para toda a família, os alunos, os amigos. Aí a gente está vendo imagens de como deveria ser a amarração, olha só, essas imagens... Elas são presas em cintas, ó. É possível ver essas imagens agora. É assim, então, que deve ser feito? É com esse tipo de cinta forte ali? Isso, as cintas têxteis são esses objetos de segurança. No caso ali eu faria apenas uma correção, porque os objetos deveriam estar amarrados individualmente e eu tenho a sensação de que parece que se colocou eles em conjuntos para se usar menos cintas. Então isso também pode colocar em risco o transporte desses materiais. Essas imagens são ao vivo, né? Só me corrija, por favor. Não, são recuperadas essas imagens do caminhão do acidente, inclusive. Isso. O que eu percebo é que, aparentemente, por se tratar de um transporte dentro da área urbana, em baixa velocidade, talvez a empresa que estava preparando a amarração disso tenha diminuído a segurança por saber que o veículo não ia entrar numa via de alto tráfego e por conta disso talvez as cintas não tivessem colocadas numa situação de tensão maior, como é o caso quando o veículo trafega em rodovia. Ainda assim isso é equivocado, porque a gente pode estar passando por qualquer outro tipo de situação, o motorista poderia ter tido a necessidade de fazer uma manobra de emergência e aí as cintas seriam tracionadas e se não tivessem corretamente fixadas, aconteceria um acidente. Só que essa imagem que a gente está vendo, fica claro que não se trata de uma cinta, se trata de algum tipo de corda ou cabo plástico, o que a legislação proíbe. Né? Cordas e cabos plásticos a legislação permite apenas para amarração de lona de vedação, que não tem função de amarração de peças pesadas. É só para vedar, se você estiver fazendo transporte de areia, para a areia, quando o vento bater, ela não levantar e acabar perdendo. Mas não tem nada de seguro aí, né? Não tem. Nós procuramos o Detran para saber as regras do transporte de carga e recebemos a resposta por nota. Segundo o Departamento de Trânsito, é proibido o uso de cordas e os itens transportados devem ser presos com cintas têxteis, correntes ou cabos de aço. Ainda de acordo com o Detran, é responsabilidade do condutor verificar periodicamente durante o percurso o tensionamento dos dispositivos de fixação e reapertá-los quando necessário. Falou aí em pneus, agora ontem mesmo teve mais um flagrante de imprudência no trânsito. Olha só, um caminhão transportava pneus soltos enquanto trafegava pela BR-101 na Serra. O flagrante foi feito por um motorista ontem à tarde. Segundo ele, os pneus estavam soltos e balançando em cima do veículo. A carga parece não estar amarrada. Isso é uma infração, de acordo com o Código de Trânsito brasileiro. A gente volta aqui para o estúdio. É possível dizer que realmente não estava amarrada ou pode ser que estava ali, Gregório? Olha, eu acredito que não esteja amarrada, porque primeiro que não me parece ser o tipo de veículo apropriado para o transporte desse tipo de carga, né? Me parece que um caminhão tipo baú seria um veículo mais apropriado, porque assim as peças não ficariam tão soltas. A gente tem peças... Está balançando ali, a gente vê, né? Não parecem estar... parece não só não estar corretamente amarradas, mas também empilhadas, né? Parece que eles tentaram aproveitar o máximo de espaço possível para colocar carga. Mais uma tragédia que dava para prever ali, né? Sim. Caindo uma roda desse tamanho, atingindo um pedestre, um motociclista, um ciclista. Até mesmo o veículo, o peso disso multiplicado pela velocidade do veículo pode causar um acidente independente do tipo de veículo que ele atinge. Nesse momento a gente se pergunta onde está a fiscalização, né? A gente tem um telespectador que flagrou isso, gravou e mandou para a gente, e a presença da polícia, né, de trânsito, da Polícia Rodoviária Federal para estar impedindo um veículo desse de trafegar, uma coisa tão evidente fora da legislação. A falta de fiscalização, infelizmente, ela contribui para que pessoas se arrisquem
para fazendo esse tipo de coisa, colocando a vida dos outros em risco. Pois é, o senhor até falou, né, Gregório, que antes, né, de repente não amarraram direito as bobinas, porque é só dentro da cidade, não vai ter muita velocidade, mas basta uma curva mais acentuada para que cause um acidente. Sim, a gente nunca pode presumir que nada vai acontecer, né? Quando a gente está lidando com transporte de cargas pesadas, a gente tem que levar em consideração que tudo pode acontecer, até mesmo o condutor ter que fazer uma manobra de emergência porque uma criança ou uma bola que uma criança estava brincando entrou na frente do veículo. Ele pode ter que fazer uma freada brusca, ele pode ter que fazer uma curva acentuada para tentar desviar de uma pessoa, e aí nesse momento, se não estiver adequadamente amarrado, a carga vai se soltar e vai atingir outra pessoa ou outra coisa, outro objeto, uma casa, alguma coisa, e pode causar um acidente grave. É interessante que eu lembro que o senhor comentou antes da entrevista começar, que eu acho legal a gente falar, é que a carga tem que estar amarrada de um jeito que, caso o caminhão, por exemplo, tombe, a carga tombe junto com o caminhão, não pode se dissoltar ali de jeito nenhum, né? Sim, o que a legislação prevê é justamente isso, tem que ser resistente ao dobro do peso da carga, levando em consideração a velocidade da via em que essa carga vai estar trafegando. Então, normalmente, o que se espera é que, mesmo se uma situação emergencial acontecer e o motorista tiver que fazer uma manobra de emergência, essa manobra, para evitar um acidente maior, acabe causando o tombamento do veículo, a carga ela tem que se manter presa ao veículo na hora que ela tomba. Ela não pode se soltar do veículo. No caso do que aconteceu, né, a tragédia que aconteceu que a gente está mostrando, o veículo não chegou a tombar, nem chegou a fazer uma manobra de emergência. Ele fez uma curva em baixa velocidade, numa via projetada para o tráfego de veículos do porte dele, e a bobina se soltou naturalmente, como se ela nem tivesse sequer fixada, amarrada ao veículo. Então esse é o tipo de coisa que não pode acontecer em nenhum caso. E a pessoa que foi vitimada, o professor, lamentavelmente foi vítima dessa irresponsabilidade, porque ele também, né, ele não tem como prever esse tipo de coisa. Ele estava pilotando a sua moto, entrou na curva, ao que tudo indica, dentro de uma velocidade limite, não se arriscou, mas como não estava fixada, a bobina se soltou e atingiu ele. Tragédia. Muito obrigada, Gregório, mais uma vez pela presença aqui no Fala Amanhã. Seja sempre bem-vindo aqui ao programa.